Analistas reiteram que a divisão político-administrativa não vai trazer desenvolvimento ao país. Luanda poderá contar com mais de 20 municípios, com Quilamba e a Estalagem a perfilarem-se para serem elevados. Proposta vai ao Parlamento nos próximos dias. Maraquiosa, acusada de governar Cabinda a partir de Luanda, deputado da UNITA considera governador insensível e incapaz. Na passagem de ano, mais de 200 pessoas foram detidas numa operação que permitiu 68 apreensões. É o balanço da Polícia Nacional na passagem de 2023 para 2024. Com Gilberto entre os selecionados, Palancas Negras já no Dubai para a última fase de preparação ao CAN. Terremoto no Japão deixa pelo menos 48 mortos. A Agência Meteorológica Japonesa confirma que o centro do país foi atingido por 155 sismos. Estás com o Peru e o Calulu, com o Pinheirinho e o Cota do Capuz. Estás com os parentes na consoada e com o teu people na maior sentada. Queres tudo e mais um par de meias? Então pede, o Baza dá. Neste Natal estás com Baza, estás com tudo. Ganha o dobro dos planos Baza e muito mais net com o VigNet. E bônus na ativação do plano mais Smart. Vê tudo no site ou liga a 1888. Tarifário Baza by Unitel. Agora já podes. A UNITA não acredita que a divisão político-administrativa que prevê atribuir a Luanda mais de 14 municípios, elevando a 23 até o próximo ano, vai trazer desenvolvimento às localidades. Os 9 municípios já existentes serão acrescidos o Sambizanga, Rangel, Maianga, Samba, Ngola Quiloange, Bom Jesus, Cabuledo, Sequele, Ogeenda, Calumbo, Estalagem, Quilamba, Mussulo e Camamá. Em reação à proposta que deverá seguir ao Parlamento nos próximos dias, o secretário-geral do Partido Galo Negro entende ser normal a fragmentação do território. Entretanto, Álvaro Daniel adianta não ser verdadeira a justificativa apresentada pelo governo quanto à proximidade governativa que se quer dar aos munícipes e compara com a divisão feita no ano passado, que entende não ter trazido qualquer desenvolvimento. Quando se fala, por exemplo, de proximidade dos serviços administrativos, bom, este foi sempre o discurso, até aqui aludido. Entretanto, a prática revelou o contrário. E não é a primeira divisão administrativa que se faz ao nível do país. Nós já vimos casos, por exemplo, quando o Bengo foi transformado em província, absorvendo municípios antes pertencentes ao Kwanza Norte, outros pertenciam ao Zaire, havia território que pertencia a Luanda, passou a pertencer ao Bengo. A ideia era exatamente de proximidade dos serviços administrativos. Mas os que estiveram atentos e observaram sabem que o município, a província do Bengo não evoluiu em nada. Não falemos dos municípios que foram acumulados, mas falemos também, essencialmente, da própria sede capital. Ou seja, a capital do Bengo, Caxite, neste caso, não melhorou absolutamente nada. Aquilo que o colônia português deixou é exatamente o que existe até agora. Então, portanto, invoquemos sim nova divisão administrativa. Tem que se refletir, de facto, no bem-estar das populações. Senão vai ser apenas uma falácia, vai ser apenas um show político que, no fundo, não tem efeito absolutamente nenhum na vida das populações. Para o especialista em políticas públicas, David Kissadila, a divisão político-administrativa visa apenas adiar a realização das eleições autárquicas e prevê que o processo venha a acarretar muitos custos ao Estado. Eu penso que isso também, em termos da economia, numa situação em que a economia do país não é assim tão estável, isso vai aumentar encargo atrativo em termos financeiros com o Estado, vai acarretar, de fato, em termos de despesas públicas. Isso seria, de fato, uma outra dificuldade que está a se criar. Porque eu penso a questão das administrações
tanto no interior como coisa, tem muito a ver com o sistema de funcionamento. Porque não se pode compreender, por exemplo, você pode colocar, sobretudo assim no interior, nos municípios, nas aldeias e comunas, que muitos desses agora vão passar para a administração. Não há vias de acesso, não há equipamentos sociais, não há infraestruturas que possa, de facto, fazer com que essas localidades desenvolvam, faça com que o empresariado vá lá busca, portanto, de recursos que está aí para poder ajudar a ter o desenvolvimento e o crescimento dessas localidades. Então, são essas questões que se devia ser visto, digamos assim, da primeira mão. Não é as administrações enquanto tal. As administrações já existem. Então, 164 municípios que existem, há essa dificuldade, largando o número. Quer dizer, parece-me que vai ser pior ainda. É bem verdade também que aqui a solução seria, portanto, dar o poder às localidades, ou seja, através das autarquias. Já o analista político David Sambongo adianta que a divisão político-administrativa devia seguir o mesmo calendário da implementação das autarquias. Esta nova divisão político-administrativa deve ser feita na base com vista à institucionalização das autarquias locais. É preciso que simultaneamente tenhamos a calendarização a curto, médio prazo e não mais do que isso, não pode passar para longo prazo. A curto, médio prazo, estamos a falar daqui a 2 anos, devíamos olhar para essa questão da implementação das autarquias locais como fundamental, ou seja, pegar na divisão os municípios, os distritos e comunas que vão ascender a categoria de município, deviam logo ascender já também na categoria de autarquias locais. Eu penso que seria o mais viável e não utilizar a nova divisão político-administrativa como manobra dilatória para efetivamente adiar o processo de autarcização do país. Proposta de divisão político-administrativa segue para o Parlamento nos próximos dias. O deputado da UNITA, Lourenço Lumingo, residente em Cabinda, denuncia que Mara Quiosa, governadora da província, está a governar a partir de casa em Luanda. Em declarações à Essencial, Lourenço Lumingo lamenta que Cabinda tenha uma governação insensível e incapaz. Para o deputado do maior partido na oposição, Mara Quiosa, não sabe como, onde e nem a quem governar e afirma mesmo que 1 ano depois de ter ido para Cabinda, a governadora não conhece as profundezas da província. Lumingo revela reclamações de instituições do Estado, segundo as quais a governadora não consegue despachar vários documentos devido à ausência. Nós temos, neste preciso momento em Cabinda, 2 situações preocupantes, mas preocupantes mesmo. Primeiro, eu confirmo sim que estamos a ser governados remotamente, à distância. E segundo, estamos a ser muito mal governados. Nós temos, neste preciso momento, uma governação insensível, uma governação incapaz, uma senhora que não sabe governar, não sabe onde começar a governar e não sabe a quem deve governar. Portanto, a senhora Mara Quiosa está há um ano em Cabinda como governadora da província, mas eu, pessoalmente, quando olho para ela, vejo que ela não conhece as profundezas da província que governa. Portanto, nós temos informações quando é que ela está na província e quando é que ela está fora dela. Cabinda é uma província pequena. Nós conhecemos, gente, nós temos informações das movimentações dela. Portanto, e também, por outra, temos reclamações de muitas instituições do Estado que ela não consegue despachar vários documentos que entram no seu gabinete devido à sua ausência excessiva na província. Portanto, não tem quem para parar na província. O deputado Lourenço Lumingo acrescenta que Mara Quiosa não está a servir os cabindas, relata mesmo que durante as fortes chuvas que causaram a morte de várias pessoas e destruíram inúmeras residências, a governadora não esteve presente. Lourenço Lumingo pede a intervenção do Presidente da República.
esta é a situação triste que estamos aqui a viver. Agora, de um lado, se ela não tem vontade de viver, estar em cabine, porque ela foi nomeada para nos governar, tem que estar aqui a 100%. Se ela não tiver esta vontade, é o Presidente da República que tem que ver isto. Tem que ver isto. Por exemplo, nós temos agora informações de que ela passou 25. Só para ter uma noção que nós controlamos as movimentações dela. Passou 25 em cabine, pronto, teve no dia 24 cumprimento de fim do ano no governo da província, passou o 25 em cabine, passou também a noite de Réveillon em cabine, porque às 0 horas foi no hospital provincial e entregar presente o primeiro bebê que nasceu, no ano 2024, temos essas informações, mas garanto-vos que o próximo final de semana já não estará cá. Essas situações é que estamos a viver em cabine. Uma senhora que, infelizmente, eu não sei, não consigo compreender se ela foi obrigada a vir à cabine governar ou não. Não consigo compreender. Deputado da UNITA, Lourenço Lumingo, denuncia má governação em Cabinda. Diz mesmo que Maraquiosa trabalha a partir de Luanda. A Essencial contactou a governadora, mas quem atendeu foi o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional, que avançou que Maraquiosa estava reunida e não podia falar, prometendo que a governadora voltaria a entrar em contacto. As centrais sindicais e o governo tiveram um encontro na quinta-feira da semana passada, mas o encontro não tratou sobre as exigências constantes no caderno reivindicativo apresentado em setembro do ano passado. De acordo com o secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Francisco Jacinto, ficou acordado apenas que os trabalhadores e as entidades empregadoras apresentem as comissões que vão então, a partir da próxima semana, discutir as reclamações apresentadas. O encontro que tivemos foi para discutir o caderno do reivindicativo. Entretanto, os elementos essenciais para a negociação do caderno ainda não estavam reunidos. Tivemos então que discutir primeiro os preliminares, tivemos que discutir os procedimentos para que a discussão corra no clima de paz e de esperança como todos nós desejamos. Assim, nós estabelecemos metas que a partir do dia 2, hoje, tanto a entidade empregadora como as centrais sindicais apresentassem a composição das comissões que vão negociar esse caderno reivindicativo. Depois do dia 2 haverá um encontro, o primeiro encontro efetivamente para a discussão do caderno reivindicativo. Depois do encontro da semana passada, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, avançou que é irrealista pensar-se num salário mínimo de 245 mil kwanzas, uma exigência da CGSILA. Francisco Jacinto prefere não se pronunciar e garante que todas as fundamentações serão apresentadas por altura das negociações. Mas nesse momento não vou comentar o pronunciamento da senhora Ministra, porque nós temos uma negociação a decorrer, né? E não seria ético eu, nessa altura, começar a discutir as nossas propostas, as nossas posições sobre os elementos que contidos no caderno reivindicativo. Portanto, todos os argumentos, os fundamentos serão esgrimidos nas mesas de negociações. O encontro terá lugar antes do dia 8. Não tem um dia definido, estamos à espera, depois de recebermos a composição do Executivo. E o Executivo receber a composição da Comissão de Negociações, é que se marcará o dia das negociações, mas muito antes do dia 8. Portanto, então nós esperamos, como dizer, é na mesa onde nós esgrimiremos as nossas justificações, os nossos fundamentos, os nossos argumentos sobre os pontos que estão contidos no caderno reivindicativo. Executivo sindicalistas entram em negociações a partir da próxima semana. 13h15. A realidade nos hospitais durante o período de transição de 2023 para 2024 não foi diferente da vivida durante o ano findo. É o balanço dos sindicatos, dos médicos e dos enfermeiros. A malária e os ferimentos foram os casos que mais lotaram os bancos de urgência. O secretário-geral do Sindicato dos Médicos fala também em número insuficiente de médicos, demora no atendimento e falha nos serviços primários. Durante a passagem, o movimento foi agitadíssimo, ao ponto de que os hospitais não conseguirem corresponder
com a demanda, é que as periferias não estão a funcionar como devem ser. Enquanto as periferias não funcionam, infelizmente todos os hospitais secundários e terciários são por lá onde os doentes correm, né? Então, o que está a acontecer também? Há ausência gritante de profissionais de saúde, quer dizer, carência de médicos, carência de enfermeiros, para fazer com que também os doentes demoram mais tempo para serem atendidos. Outra coisa, é mesmo a não prestação de atenção devida ao atendimento primário. Aqueles centros médicos que estão próximos do cidadão não têm condições. Quer dizer, nesses centros não tem recursos humanos, não tem recursos financeiros, não tem recursos materiais. Encontramos doentes no chão, tem chão 1, chão 2, chão 3, não temos espaço, 3, 4 doentes, crianças, sobretudo, aliás, internadas na mesma cama, com patologias diferentes, enfim, temos uma situação difícil. Para o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Angola, o período de transição do ano foi calmo em Luanda, comparado aos outros anos. Apesar da calmaria na capital, o secretário da organização refere que os bancos de urgências registraram os mesmos velhos problemas. Em termos de pacientes da sanitária, no âmbito de transição do ano, consideramos ainda muito calmo em relação aos anos anteriores. Uma parte dos pacientes que ocorreram nessas unidades sanitárias é mais os casos ligados à malária. Estamos a falta de materiais gastáveis em primeira instância. Não tem medicamento. Poder perceber que estava onde mandar pacientes adquirir seringas e alguns analgésicos nas farmácias e formais. Paralelo, a unidade sanitária não tem. A paracetamol simplesmente não tem. E tanto mais é que nem ambulâncias têm em certas unidades sanitárias para poder transferir os pacientes de um lado ao outro, visando assim dar a cobertura e salvar a vida daquele paciente que precisa de um quadro de atendimento mais especificado. O setor da saúde tem grandes problemas a nível de Luanda, não é? Apesar que a transição do ano tivemos esses casos mais funcionais de malárias, experimentos, e a falta desses meios materiais para os curativos, os medicamentos e outros materiais estáveis, a própria ambulância, já cria-se um ponto de estrangulamento para o setor da saúde. Afonso Quileba reitera que a greve dos técnicos de enfermagem fica suspensa até março. Sim, a greve está interpolada até março e já dia 15 deste mês nós vamos começar a cobrar os resultados em prática de acordo com aquilo que foi a conclusão chegada na plenária depois da suspensão da greve, interpolada até março, e dar sequência naquilo que são as questões mais importantes do setor. Esperar que o governo cumpra também. Sindicato dos Médicos e dos Enfermeiros confirmam passagem de ano difícil nos hospitais, marcada por falta de meios gastáveis a técnicos e recursos humanos. 13h19. Na passagem de 2023 para 2024 foram detidas mais de 200 pessoas por vários crimes e foram feitas 68 apreensões, que inclui armas de fogo, viaturas, motociclos e mais de 40 mil litros de combustível em todo o país. O balanço da passagem de ano 2023-2024 foi apresentado esta segunda-feira pelo porta-voz do asseguramento da quadra festiva. Orlando Bernardo avançou que a nível nacional mais de 87 mil efetivos estiveram a assegurar a passagem de ano. O posto-comando operacional, o posto-comando municipal da Operação Laculianja, em termos do dispositivo de planeamento e coordenação e controle, empenhou 87.356 efetivos para o asseguramento à passagem do ano. Estes efetivos que foram empenhados permitiram que, durante a operação, fossem detidos 283 cidadãos, 113 por crimes terem cometido crimes comuns e 170 por violação de fronteira nas províncias da Luanda Norte, Zaire, Cabinda e Cuando-Cubano. Também a operação que foi levada neste dia permitiu fazer 68 apreensões, nomeadamente de uma arma de fogo, na província de Benguela, 9 viaturas por infrações ao Código de Estrada nas províncias da Huila, Benguela e Uíge, 54 motociclos nas províncias de Benguela, Uíge, Cuando-Cubano,
Lunda Norte, Huila e Cunene, e 4 telemóveis nas províncias de Luanda e Bengo. Também foram apreendidos 4.215 litros de combustíveis nas províncias do Zaire e do Uíge. O porta-voz do asseguramento da quadra festiva revela ainda que foram assegurados cerca de 450 convívios de fim de ano. Os efetivos que foram empenhados em todo o país tiveram o asseguramento para que essa passagem fosse tranquila de 1.978 atividades, no geral, ao nível do país. Repito, 1.978 atividades. Então, dessas atividades, temos de destacar cultos de ação de graça, foram 1.075 em várias igrejas, 248 hospitais foram assegurados e acompanhados pelas equipes policiais, 24 atividades de lançamento de fogo de artifício ao nível do país, com os principais a decorrerem em Luanda. Também tiveram um acompanhamento próximo das forças de segurança que estiveram a garantir a segurança dos cidadãos nestes locais. Também os efetivos, no geral, acompanharam e asseguraram cerca de 451 convívios de final de ano, várias festas, entretanto. Também foram assegurados, no geral, 164 locais de espetáculo, 16 locais de realização de eventos desportivos. Orlando Bernardo, porta-voz do asseguramento da quadra festiva e diretor nacional de Segurança Pública e Operações. 13h22, passamos para a atualidade desportiva. Está preenchida a vaga deixada por Mbalanzola no grupo que disputa o CAN da Costa do Marfim a partir do dia 13. O avançado Gilberto, que defende as cores do Petro de Luanda, foi escolhido de Pedro Gonçalves. Os Palancas Negras já estão no Dubai, onde começam hoje a última fase de preparação para a prova continental. Angola deverá efetuar 2 jogos de controlo antes de rumar para a Costa do Marfim. O primeiro será com Bahrein e o segundo com a RDC e com o Egito. A seleção nacional está no grupo D, ao lado da Argélia, Burkina Faso e Mauritânia. Lá fora, desde ontem, o grupo que até agora era formado pela África do Sul, Brasil, Rússia, Índia e China passou a ser ampliado para incluir o Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Irão. A decisão foi tomada na cúpula de Joanesburgo em agosto de 2023. Para a surpresa de todos, o Clube dos 5 conseguiu chegar a um acordo não apenas sobre os critérios para aceitar novos membros, mas também sobre os países a serem mantidos. Entretanto, em vez de 6 novos participantes, agora são apenas 5, uma vez que o novo presidente da Argentina, Javier Milei, quer posicionar o país e recusa-se a permitir que a Argentina, que foi inicialmente convidada a juntar-se ao bloco, embarque em tal aliança. E no Japão, o número de mortos devido ao sismo ocorrido no primeiro dia do ano continua a subir, havendo até agora o registro de 48 vítimas mortais. Segundo a televisão pública japonesa, o Corpo de Bombeiros revelou que 25 edifícios, incluindo casas, desabaram na cidade de Uajima. A agência meteorológica japonesa confirmou que o centro do Japão foi atingido por 155 sismos. A maior parte foi registrada com magnitudes superiores a 3,0, incluindo 6 novos tremores de terra fortes sentidos esta manhã. Horas antes, o especialista da agência tinham avançado que os balanços secundários vão continuar esta semana, depois sendo particularmente perigosos nos próximos dias ou 3 dias, durante os quais é provável que se repitam fortes tremores de terra de magnitude de 7,0 ou superior. De recordar que o sismo de magnitude de 7,6 na escala de Richter levou as autoridades a ativar o alerta de tsunami, que esteve em vigor durante 18 horas ao longo da costa ocidental.
13h25. Analistas reiteram que divisão político-administrativa não vai trazer desenvolvimento ao país. Luanda poderá contar com mais de 20 municípios com quilombo e estalagem a perfilarem-se para serem levados. Proposta vai ao Parlamento estes dias. Mara Quiosa, acusada de governar Cabinda a partir de Luanda, deputado da UNITA considera a governadora insensível e incapaz. Na passagem de ano, mais de 200 pessoas foram detidas numa operação que permitiu 68 apreensões. É o balanço nacional da passagem de 2023 para 2024. Com Gilberto entre os selecionados, Palancas Negras já no Dubai para a última fase de preparação ao CAN. Terremoto no Japão deixa ao menos 48 mortos. A agência meteorológica japonesa confirma que o centro do país foi atingido por 155 sismos. 13h26. Este noticiário foi apresentado por Ana Genário e Sueli de Melo. Olá, eu sou o Rui Orlando, a voz do Banco BIC. Sabia que o Banco BIC pode fazer muito mais por si? Mas não basta saber o seu nome, é preciso saber mais para o poderem ajudar em tudo o que precisa.